Vitória importantíssima do Cruzeiro fora de casa. Golaço do Matheus Pereira. Coletivo do técnico Fernando Seabra, que falou só um pouquinho. E agora, análise do comentarista Diego de Leon, aqui no canal Cruzeiro Esportes. Vamos lá, né? Campeonato Brasileiro, sexta rodada. O Cruzeiro que não jogou, que não fez a quinta rodada, né? Essa foi a sexta rodada. Atlético Goianiense 0, Cruzeiro 1. Gol de Matheus Pereira no estádio Antônio Ancioli, né? O Cruzeiro que hoje... O mais importante foi os 3 pontos. O desempenho ainda não foi o ideal. A gente sabe disso. Por várias questões. Por questões táticas. Por questões de um elenco limitado tecnicamente. Então, hoje, o desempenho ficou em segundo plano. O mais importante é a sensação que nós, torcedores, vamos ter assim que a gente fechar o olho para dormir e pensar na segunda-feira. A gente vai falar assim, cara, o Cruzeiro venceu, né? A comissão técnica vai retornar de Goiânia com 3 pontos na bagagem. A diretoria, né? O futebol forte ali do Cruzeiro, que foi para lá o Pedrinho, foi para lá o Matos, foi para lá o Pelaipe, o Edu Dracena, eles vão voltar resenhando e falando assim, ufa, 3 pontos, e o Cruzeiro agora está na 5ª colocação, que de 15 pontos disputados, o Cruzeiro adquiriu 10 pontos. Então, hoje, o mais importante é isso, foi a vitória. O Cruzeiro, que taticamente, ele jogou no 4-3-3, na mesma disposição tática que ele jogou contra o Aliança no meio de semana pela Copa Sul-Americana. O Romero centralizado de primeiro volante, o Lucas Silva fazendo o médio pela direita e o Barreal fazendo o médio pela esquerda. Arthur Gomes aberto pela esquerda como atacante. E ali veio a situação que tá todo mundo enxergando e ninguém faz essa pergunta na coletiva, cara. Eu fico assim, ninguém faz a pergunta pra ele na coletiva. Por que que o Rafa Silva tá aberto na direita, iniciou o jogo mais uma vez aberto pela direita, e o Matheus Pereira centralizado? Gente, quando você faz isso, você tira dos 2 atletas, o Rafa Silva e o Matheus Pereira, aquilo que eles têm de melhor para entregar para a equipe. O que o Rafa Silva tem de melhor? A finalização. O sprint ali final ali, ó, contra os zagueiros, ele tem força física, ele tem poder de arraste e de finalização. Aí você tira ele e coloca lá na direita. Aí, para ocupar o espaço, você coloca quem? Matheus Pereira, que não tem uma finalização boa, de curto espaço. A finalização do Matheus, ela é boa de médio e longa distância. Então, essa disposição tática ainda deixa muito a desejar nesse elenco do Cruzeiro. E isso, com certeza, está afetando no desempenho da equipe. O primeiro tempo do Cruzeiro, muito abaixo, não só do Cruzeiro, mas do Atlético Goianiense também, muito abaixo. Foi um jogo assim, cara, tava dando até sono e em alguns momentos tava irritando. Por exemplo, aquele lance em que a bola foi recuada pro Anderson, o Anderson quase colocou a bola para dentro do gol. Eu fiquei extremamente irritado aqui nesse momento aqui. Então, foi um jogo muito abaixo. O Atlético Goianiense incomodou o Cruzeiro no primeiro tempo, sabe como? Ele joga com 3 atacantes, que é o Shailon, o Luiz Fernando e o Derek. E eles não têm posição fixa. E hoje eu percebi que o Cruzeiro tem muita dificuldade em marcar um ataque móvel. Olha, gente, nós estamos falando do Atlético Goianiense, a 4ª derrota? A terceira. No Brasileiro, a terceira. Terceira derrota no Brasileiro. Contra o Flamengo, contra essas equipes do primeiro escalão, gente, nós vamos encontrar ataques móveis, atacantes que trocam de posição, não fica fixo num lado do campo só. O Cruzeiro tem muitas dificuldades quando os atacantes começam a trocar de posição e o time leva o Cruzeiro, por exemplo, para a direita e depois vira a bola imediatamente para a esquerda. E o contrário também, leva o Cruzeiro para a esquerda e depois vira a jogada imediatamente para o lado direito.
Então, Shailon, Luiz Fernando e Derek trouxe muitas dificuldades. Investiram muito na bola aérea e isso o Seabra explicou na entrevista coletiva. O Cruzeiro tem muitas dificuldades na bola aérea, principalmente aquela bola que tem que estourar, cara. Aquela bola que tá cruzando a área ali, gente, manda essa bola lá no meio de campo. Faz o time adversário iniciar uma nova jogada. Não, o Cruzeiro parece que chuta a bola 3, 4 metros, ou cabeceia 3, 4 metros, a bola fica rondando a área. E assim, é um Deus nos acuda. Então o Cruzeiro tem muita dificuldade também nisso. E o Cruzeiro, primeiro tempo, muito fixo, uma ideia fixa. Qual que é a ideia do Cruzeiro? Atacar pelo lado esquerdo. O Cruzeiro só ataca pelo lado esquerdo. E diferente do jogo contra o Alianza, o Cruzeiro teve pouquíssima criatividade hoje pelo lado esquerdo. Talvez teve 2 boas jogadas no primeiro tempo ali pelo lado esquerdo. E assim foi o primeiro tempo. 0-0, todo mundo pro vestiário. O Seabra conversa com a equipe. Ele mesmo disse ali na entrevista coletiva que tentou levar na conversa, no diálogo. E voltamos pro segundo tempo. O Atlético Goianiense permaneceu incomodando o Cruzeiro nas bolas aéreas e nas mudanças dos seus atacantes. E numa dessas mudanças, né, saíram cara a cara com o goleiro Anderson. E o Anderson fez um milagre, que foi aquela defesa em que ele levanta o braço esquerdo e ele faz uma defesaça. Então, o Atlético Goianiense continuou incomodando e o Cruzeiro fez algumas mudanças táticas. Não fez inicialmente mudanças de peças, mas fez mudança tática. Que foi o Matheus Pereira, saiu, não ficou centralizado mais e foi para a direita. E o Rafa Silva ficou centralizado. Passou-se ali 20 e poucos minutos, o Seabra começou a mexer no time. Entrou o Papagaio, entrou o Vitinho, depois mais no final entrou o Veron, o Cifuentes e depois o Ramiro. O Cruzeiro com o Papagaio conseguiu criar 2, 3, 4 oportunidades. E uma delas, o Matheus Pereira, já na função em que ele entrega o que ele tem de melhor, que é centralizado, e podendo sempre ter a oportunidade de finalizar a média e longa distância, ele acha um chute de raríssima perfeição, de raríssima oportunidade, e o Cruzeiro sai na frente, fazendo 1-0 e terminando o jogo assim, com os 3 pontos, né? Então, o sistema tático do Cruzeiro hoje é um sistema que privilegia os atletas que estão na esquerda. Arthur Gomes, Marlon e Barreal. E pouco privilégio para aqueles que estão na direita, que é o William. E quem deveria encostar ali? O Lucas Silva, mas o Lucas Silva, a gente sabe que o Lucas Silva não tem velocidade. Uma coisa, ó, o Marlon, lateral esquerdo, pegou na bola. Quem aproxima? 2 jogadores rápidos. Na frente dele está o Arthur Gomes e ali por dentro está o Barreal. 2 jogadores rápidos e com certa habilidade. O William na direita pega a bola. Quem encosta no William? 2 jogadores lentos e que não têm a mesma qualidade dos jogadores da esquerda. Então, o Cruzeiro tem uma vocação pelo lado esquerdo hoje. E tem problema nisso? Não tem problema, gente. Só que o Cruzeiro precisa também ter alternativas pelo lado direito. Ele precisa também atacar pelo lado direito. Porque senão, o lado em que ele mais ataca também se torna o seu lado mais frágil para atacar, para defender. Sim. Porque ali ele tá com 3, 4 jogadores. Na hora de marcar, ele tá vulnerável ali. Então, o Cruzeiro tem muita dificuldade de marcar ataques móveis e bolas aéreas. Hoje, os destaques do Cruzeiro. O destaque do Cruzeiro para mim hoje foi o goleiro Anderson. Eu achei que o João Marcelo e o Zé Ivaldo foram bem também. Também. E o Zé Ivaldo, uma observação do Zé Ivaldo, ficou mais tranquilo depois daquela chamada de atenção. Parou de tomar cartões bobos. Hoje não tomou? Não tomou, tá mais tranquilo, tá mais consciente. É isso, o Zé Ivaldo é o tipo de jogador que tem que passar, cara, desapercebido. Nós não falamos o nome do Zé Ivaldo hoje na partida. Talvez só naquela cabeçada dele que quase foi gol, né? No primeiro tempo. Então, mas pra mim o destaque foi o Anderson, porque aquela segunda defesa dele, eu já falei da primeira, se fosse o antigo goleiro, teria tomado. Porque o Rafael Cabral, ele joga um pouco mais afastado do gol, ele joga adiantado, e se eu não me engano, aí eu acho que dá uns 8 centímetros de altura, de diferença, né? De um pro outro. Então, o Rafael Cabral
teria tomado aquele gol ali. Então foi uma defesaça, 2 defesas que contam como gol, somado ao gol do Matheus Pereira, o Cruzeiro sai vitorioso. E o outro destaque também para mim é aquele que fez o único gol da partida, no caso, o Matheus Pereira. Sobre a coletiva do Seabra, todo mundo ouviu aí, né, cara? Gente, o Seabra é um treinador da nova geração. E todos esses treinadores, eles vieram de um cenário de muito estudo. Aí alonga muito. Alonga muito, então é muita teoria. É mais teórico do que prático. Diferente dos treinadores aí de 5, 10, 20 anos atrás, que eram às vezes ex-jogadores, são mais práticos e menos teoria. Então, ele falou sobre as dificuldades, ele falou sobre as oscilações. Legal que ele ressaltou a presença do torcedor cruzeirense lá em Goiânia. Inclusive, no final do jogo, diz ele que chamou os atletas e foi lá dar os parabéns ao torcedor. Isso é legal, traz o torcedor para perto, traz o jogador para mais perto do torcedor. Ele conseguiu ler que o Atlético Goianiense investiu no jogo aéreo e no contra-ataque, justamente por ter 3 atacantes rápidos e móvel. Ele conseguiu trazer muita dificuldade para o Cruzeiro. Mas, Seabra, pegue isso aí que você conseguiu ler, leve agora para a semana e treine. Sabe, legal que você conseguiu ver que a gente tá tendo dificuldade. Sabe o que eu lembrei hoje? Do jogo do Clássico, que ficou 3-1, o último Clássico, 3-1. Cara, um time com mais qualidade que o ataque é móvel, a gente vai sofrer. Porque o nosso rival fez isso no último Clássico. Um ataque móvel, trocava de lado, invertia, e o Cruzeiro tem muita dificuldade de bola aérea. Só que hoje é o Atlético Goianiense. Então, Seabra, você fez a leitura certa. Agora precisa estudar, precisa treinar pra gente combater isso. Porque na próxima segunda-feira, nós vamos jogar contra o São Paulo. Um time muito mais qualificado. Um time com muito mais variações de jogada. O Atlético Goianiense é um time mais limitado. Então ele conseguiu ler isso e falou na entrevista sobre o jogo aéreo, sobre o contra-ataque. Falou de carga de treino, sobre os atletas estarem treinando sobre uma mesma carga de treino, sobre uma mesma carga de informação. Isso também é importante. E falou também sobre oportunização para todo o elenco. E nesse ponto aqui, mais uma pergunta. Ninguém faz essa pergunta. Cadê o João Pedro, Seabra? Cadê o João Pedro, aquele garoto que apareceu esse ano no profissional e pegou aquela bola lá da intermediária e driblou 1, 2, 3 adversários e saiu na frente do goleiro? A gente fala aqui sobre o Matheus Pereira, que o Matheus Pereira é um jogador diferenciado sim, mas na posição certa. O Matheus Pereira, cara a cara com o goleiro, ele não é diferenciado. Isso não é demérito do Matheus Pereira, é característica. O João Pedro, naquele lance contra o Atlético, estádio lotado, uma pressão absurda. Primeiro ele mostrou velocidade. Ele saiu lá da intermediária e saiu lá no gol. E mostrou velocidade. Ele teve tomadas de decisões certas, porque ele poderia ir para a direita, para a esquerda. Ele tomou o caminho certo para que ninguém o impedisse. Outra qualidade. E a terceira e mais importante qualidade que para mim ele mostrou, que quando ele saiu cara a cara com o Everson, ele poderia esperar um pouco mais. Quantos jogadores ano passado do Cruzeiro saiu cara a cara com o goleiro e tentou driblar o goleiro? Quantos? Wesley, Gilberto... Não, Bruno Rodrigues eu não vou nem contar. Quantas vezes o Bruno Rodrigues tomou a decisão de tentar driblar o goleiro? O João Pedro tomou a decisão certa, cara. Chapou a bola lá na direita, lá na bochecha da rede. Um jogador que pra mim hoje é a solução para a direita ali no Cruzeiro, para o corredor direito no Cruzeiro. Ele tem velocidade, ele tem boa tomada de decisão e ele é decisivo e ele sabe finalizar a curto espaço. E ninguém perguntou. Eu gostaria que o Seabra, que o Cruzeiro viesse e explicasse isso, porque já tem mais de um mês que ele foi reintegrado ao elenco. Então essa foi a entrevista do Seabra. Só fechando meu comentário, o mais importante hoje foi os 3 pontos. O rendimento, o desempenho fica em segundo plano e tem que ser trabalhado durante a semana para que na próxima segunda-feira, na próxima oportunidade, o Cruzeiro continue vencendo e melhore cada vez mais o seu desempenho, Diogo. Show de bola, meu querido Eleon. Os caras estão falando no chat que é Deleabra.
Deleabra. Deleabra. Na hora que o De Leon começou a fazer a análise dele aqui, eu comecei a rir, que o De Leon faz a análise logo depois da coletiva do Seabra, né? O cara comentou assim, o Seabra engoliu o papagaio. Seabra engoliu o papagaio, foi bom demais, mano. Eu fiquei segurando aqui pra não atrapalhar o comentário do De Leon.